Você que trabalha na educação infantil, seja professora, coordenadora, auxiliar, estudante, ADI, enfim, você é profissional da educação infantil, já pensou em tudo que precisa ser feito todos os dias na educação infantil? Independentemente se você trabalha com bebês, com crianças bem pequenas ou com crianças pequenas. Eu sou Vivian Mazeu e fica comigo até o final, que eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer todos os dias. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativa aqui as notificações clicando no sininho. Toda semana sai vídeo novo por aqui e clicando aí para receber as notificações, você vai ser avisado e não vai perder nada do que eu trago aqui para o canal. Bom, são muitas as coisas que a gente faz no dia a dia da educação infantil, né? Mas tem três coisas, especificamente, três ações que você tem que ter todos os dias que fazem uma total diferença. Que tipo de diferença, Vivian? Dá menos conflito na sua sala, então menos criança que não se concentra na brincadeira, menos criança batendo, menos criança chutando, empurrando, mordendo, dependendo da idade aí dos seus alunos, né? Então diminuem os conflitos no dia a dia. Você se sente mais segura durante o dia para trabalhar, para fazer as suas ações, para resolver as questões. Você se sente mais segura e também te valorizam mais perante os colegas, perante a gestão da sua escola, se você é da gestão, né, perante as professoras e perante aos pais dos seus alunos. Olha só que bacana. Que três coisas são essas? Anota aí. A primeira é a rotina. Nossa, Vivian, mas rotina é muito simples, é só a gente fazendo uma coisa atrás da outra. É justamente as pessoas que fazem dessa forma que não têm resultado, que não conseguem diminuir os conflitos, que não conseguem ter um dia a dia mais tranquilo, mais leve. A rotina não é só você colocar lá uma ordem qualquer do que vai fazer entrada, parque, lanche, não sei o quê. Não é só isso. A rotina é muito mais do que isso. Você precisa testar os horários. Será que quando as crianças chegam é melhor eu fazer uma roda de contação de história? Ou será que é melhor eu fazer uma chamadinha? Ou será que é melhor eu ir ao parque? Ou será que é melhor eu fazer uma brincadeira com blocos lógicos? Enfim, o que é melhor em cada momento da sua rotina? E isso vai variar de sala para sala, de professora para professora. Por quê? Depende se você trabalha de manhã, se você trabalha à tarde, se as crianças ficam o dia todo, se é meio período, quais são os espaços, quais são os materiais que tem na sua escola, né? Então, qual é a idade das suas crianças? Então, não tem uma rotina brilhante, maravilhosa, perfeita, que vai se encaixar para todas. Você precisa ir testando os horários. Nossa, no momento da contação de história tá sendo tão difícil, eles não estão parando, eles não estão se conectando com a história e tal. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de pensar, eu sou muito incompetente, eu não sei fazer contação de história, porque eu sei que você pensa isso. Eu também já pensei. Mas antes de pensar isso, você tem que pensar assim, vamos mudar o horário. Deixa eu colocar a contação de história no outro horário, deixa eu testar. Qual é o melhor horário para contação de história? Então, vá fazendo esses ajustes na sua rotina. A rotina, ela precisa ser flexível até que você ajuste e fique confortável para você e para as crianças. E como é que você sabe que está confortável? Quando essa rotina está fluindo. Quando está dando tudo certo, sabe? Quando tem menos problemas. É claro que uma coisa ou outra sempre vai ter, né? A gente trabalha com criança, não tem jeito. Mas quando acontecem menos conflitos, quando as coisas acontecem de uma maneira mais leve, mais gostosa, é que a sua rotina está fluindo, você não precisa modificar ali o horário de cada etapa. Outro ponto importante com relação à rotina é apresentar a rotina para as crianças. Então, deixe essa rotina de maneira visual na sala. Coloque um varalzinho, coloque alguma coisa ali onde as crianças possam ver o que vai acontecendo, né? Uma coisa depois da outra. Então, rotina. Outra coisa que você tem que fazer todos os dias na educação infantil é o plano de aula. Então, prepare o seu plano de aula. Por quê? Quando você pega qualquer atividade ou decide na hora o que você vai fazer, a chance disso dar errado, a chance das crianças não se conectarem com a brincadeira, de
causar conflito é muito maior. Quando você se prepara, a chance disso acontecer é menor. Então, o que você tem que fazer? Prepara o seu plano de aula pensando quais são os objetivos que eu vou atingir com as crianças. Para esses objetivos, quais atividades eu posso propor? Sempre lembrando que a gente precisa seguir uma linha de objetivos. Qual é a idade das suas crianças? Aliás, já comenta aqui para mim nos comentários, né? Escreve aqui qual é a idade das suas crianças. Se você trabalha com berçário, por exemplo, berçário 1, talvez um dos seus objetivos seja a criança engatinhar, a criança andar. Se você trabalha com turmas de 1 ano e meio, 2, talvez você esteja focada na questão da linguagem. Enfim, tem vários objetivos que a gente vai traçando para desenvolver ao longo do ano com as crianças. A partir desses objetivos, você vai trazer atividades, propostas, vivências, experiências para as crianças brincarem e automaticamente atingirem esses objetivos, alcançarem esses marcos do desenvolvimento, esses aprendizados, né? Então, baseado nos seus objetivos, traga as atividades. Lembre-se sempre que as atividades precisam estar de acordo com a BNCC, né? Com a Base Nacional Comum Curricular. Precisa estar adequada à faixa etária das suas crianças e, mais do que a faixa etária, as atividades precisam estar respeitando ali as etapas do desenvolvimento infantil, né? Então, tem que respeitar aquelas etapas do desenvolvimento infantil, onde cada uma das suas crianças vai estar ali de acordo com o desenvolvimento de cada uma. Geralmente é muito próximo, né? Muito parecido, mas às vezes tem uma criança ou outra que está numa etapa diferente, então você precisa cuidar do seu plano de aula para atender as necessidades ali de todas as crianças. E a terceira ação que você tem que ter aí todos os dias na educação infantil é uma pauta de observação. Por que uma pauta de observação? Eu não sei se você já sabe disso, mas a avaliação, ela começa no planejamento. Então, quando você está construindo o planejamento, o plano de aula, você já tem que pensar na avaliação. O que você vai avaliar? E a pauta é o melhor caminho entre o planejamento e o relatório. Você começa a planejar e depois de um tempo, tem escola que faz o relatório a cada bimestre, a cada semestre, por mês, não importa. Você começou a planejar, começou a fazer as atividades com as crianças, depois de um certo tempo você vai construir um relatório. O caminho entre o planejamento e o relatório é a pauta de observação. Porque é na pauta de observação que você vai fazer os registros todos os dias, que você vai observar as crianças e registrar sobre o aprendizado, sobre o desenvolvimento, as falas, os gostos, as conquistas, enfim. Você vai registrar tudo ali sobre as crianças na pauta de observação. E quando você for fazer o relatório lá na frente, você só vai precisar pegar as suas pautas de observação para poder começar a escrever o seu relatório. Percebe como fica muito mais fácil e o seu trabalho fica muito mais profundo, tem muito mais qualidade. E a partir do momento que você faz pautas de observação, você consegue ir próximos dias ou nas próximas semanas, dependendo de como você faz o plano de aula, né? Tem gente que faz o plano de aula todo dia, tem gente que faz para uma semana, tem gente que faz para 15 dias. Eu não recomendo que você faça para mais de 15 dias na educação infantil, porque as crianças estão a todo momento ali trazendo feedbacks para nós, né? Exercendo o seu protagonismo infantil. E aí a gente precisa observar como eles estão para ir definindo os próximos passos. Então, eu diria que se você for antecipar aí o teu plano de aula, faça no máximo para 15 dias. A cada 15 dias, sente para planejar baseado nas evidências, né? No que você está vendo ali no dia a dia de forma bem atual, bem atualizada. Então, quando você for sentar para planejar, percebe que você já vai ter 15 dias, se você fizer a cada 15 dias, você já vai ter 15 dias de pauta de observação. Então, só ali você já fica muito evidente, muito claro o que você tem que planejar para os próximos dias. Quais são as propostas, quais são os objetivos. Porque tá claro para você de que maneira eles estão se desenvolvendo. Faz sentido? Então, olha só, vamos recapitular aqui. Você precisa construir uma rotina bem elaborada, baseada em tudo que eu falei aqui. Você precisa fazer um plano de aula alinhado à BNCC, de acordo com as etapas de desenvolvimento da turma que você está trabalhando esse ano, e uma pauta de observação e registro, que nada mais é
do que observar e registrar os objetivos que você definiu trabalhar ali naquela proposta ou naquelas propostas do dia. Tudo bem? Coloca isso em prática que você vai ver, vai diminuir conflitos, seus dias vão ficar mais leves, vai ficar mais fácil planejar, vai ficar mais fácil avaliar, a rotina vai se encaixar muito mais, você vai ver que tudo vai fluir, depois você volta aqui para me contar. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesses conteúdos de rotina, de avaliação, de planejamento, de atividades, de BNCC, né, de relatório, de tudo isso daí, eu te convido para conhecer o PBS, o Professora de Bebês e Crianças Segura, que nesse momento está com as inscrições abertas e vai ficar por pouco tempo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer o PBS e vir caminhar junto comigo e com as outras milhares de colegas professoras que nós temos no PBS e fazer a diferença aí na sua educação infantil, se sentir segura para fazer as coisas no dia a dia, né? Porque a pior coisa é a gente querer fazer um planejamento, querer fazer um relatório, querer fazer uma reunião de pais, qualquer coisa, e não saber, falar, eu não sei como faz, eu tô perdida. Nossa, é a pior sensação. Eu já passei por isso, eu sei bem como é, então te convido para vir comigo para o PBS. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas amigas da educação infantil. Um beijo e até a próxima!